Sob as águas azul escuras da Amazônia, existe um mundo onde cada movimento pode levar à morte. Onde sombras gigantescas espreitam constantemente, há um animal pequeno, mas não frágil. São eles que transformam as águas negras em seu próprio território. Lontra gigante da Amazônia. O fantasma da caçada nas águas negras. O amanhecer desliza pela Amazônia como uma fina fita de seda dourada, serpenteando entre as copas das árvores gigantes, que se elevam a dezenas de metros de altura. O vapor do solo da floresta sobe em nuvens brancas que flutuam entre os troncos, criando um mundo mágico e perigoso, a ponto de sufocar. Sob os pés das raízes ancestrais, que se retorcem como pítons gigantes, a superfície negra do rio se estende infinitamente. A água da Amazônia não é límpida, é marrom escura e azul escura, refletindo as sombras das árvores como um espelho coberto de fumaça. Cada brisa suave que sopra faz a superfície da água vibrar, dando a impressão de que as sombras escuras no fundo se movem. O chilrear dos insetos, o uivo distante dos macacos, os gritos de longo alcance dos tucanos, tudo soava como os sons que anunciavam o despertar da floresta. Um pouco mais adiante, a água estava estranhamente calma. Nenhuma onda, nenhuma ondulação, apenas o silêncio frio típico da Amazônia, onde qualquer pequeno movimento poderia ser sinal da presença de um jacaré à espreita. De meio à densa camada de lentilhas d'água que flutuava lentamente na água, uma série de assobios agudos ecoou, rasgando o silêncio da Amazônia. A bolha d'água estalou levemente, e então, um grupo de lontras gigantes apareceu, deslizando como flechas marrom escuras. Elas não eram as pequenas e adoráveis criaturas que sua aparência muitas vezes levava as pessoas a acreditar. Com quase 2 metros de comprimento, um corpo esguio, porém robusto, uma pelagem marrom escura brilhante e olhos redondos e luminosos que refletiam a luz do sol, as lontras gigantes eram caçadoras que a natureza havia aperfeiçoado em cada detalhe. Cada lontra possui uma mancha única de pelos brancos no pescoço, como uma impressão digital natural que distingue os indivíduos dentro do grupo.
Seus longos bigodes são tão sensíveis que até o menor movimento debaixo d'água é suficiente para ajudá-la a localizar sua presa. Elas nadam com poderosas batidas de cauda, deslizando pela água escura a velocidades que fazem todo o cardume de peixes se dispersar em pânico. E embora emitam sons aparentemente inofensivos, trata-se de um sofisticado sistema de sinalização que ajuda o grupo a coordenar a caça, alertar sobre perigos e manter contato com os filhotes nas tocas na margem. As lontras gigantes podem parecer amigáveis, mas no mundo implacável da Amazônia, são guerreiras implacáveis das águas. O aparecimento das lontras gigantes neste trecho do rio não é coincidência. A maré baixa acaba de começar, revelando águas rasas onde cardumes de pacus estão depositando seus ovos e se agrupando em densas camadas, uma fonte de alimento ideal para todos os tipos de predadores subaquáticos. Com o instinto de viver em grupo, as lontras sempre se deslocam para áreas com grandes reservas de peixes, correntes suaves e boa visibilidade para detectar facilmente os inimigos. Mas a razão mais importante reside nas profundezas das raízes apodrecidas de uma árvore na margem, dentro de uma pequena caverna escura e úmida. As lontras têm 2 filhotes recém-nascidos, que precisam ser criados e protegidos. Elas escolheram este local como seu território temporário porque a água é profunda o suficiente para escapar, rasa o suficiente para caçar com eficácia e, principalmente, mais segura do que as áreas densas onde onças pintadas e sucuris gigantes costumam emboscar. A maré baixa também lhes oferece uma rara oportunidade de retomar sua antiga caverna na margem, que foi destruída pela enchente da última temporada. Todos esses fatores atraem as lontras para uma área de água aparentemente tranquila, mas que na verdade abriga seu maior inimigo, o jacaré-açu. Enquanto as lontras desfrutavam de um breve momento de paz após a caçada matinal, a água escura subitamente tornou-se inexplicavelmente pesada. Ninguém no grupo emitiu um som, mas todos pressentiram a aproximação da criatura que até mesmo a Amazônia temia. E apenas alguns segundos depois, a escuridão no fundo do rio começou a se mover. A superfície escura do Amazonas tremeu subitamente como se algo enorme estivesse se movendo lá embaixo.
As lontras imediatamente mudaram de formação, e assobios agudos ecoaram pelo rio. Elas claramente perceberam a anormalidade. A água havia se tornado mais pesada, mais lenta e mais fria, a marca do governante do fundo. Uma sombra negra de quase 4 metros de comprimento emergiu lentamente, seus olhos amarelos abertos como duas chamas fumegantes. Era um jacaré, açu adulto, cuja mordida era forte o suficiente para esmagar o casco de uma tartaruga e acabar com o destino de qualquer criatura que caísse na água. Sem aviso, o jacaré atacou repentinamente como uma flecha d'água. Mas a lontra não era uma presa frágil. Elas eram mestras da coordenação. Todo o bando cercou-as imediatamente, cada uma atacando um ponto fraco diferente. A batalha irrompeu na superfície do rio. O último jacaré, gravemente ferido, debateu-se uma última vez e recuou para a escuridão. O bando de lontras emergiu ao mesmo tempo, ofegante, mas ainda alerta. A superfície do rio foi se acalmando gradualmente, mas o campo de batalha de outrora ainda ecoava em cada ondulação. A superfície escura do rio retornou gradualmente à sua calma original após a feroz batalha. As lontras gigantes flutuaram suavemente em direção ao rio tranquilo, onde as copas das árvores projetavam sombras sobre a água como um teto natural. Mesmo tendo acabado de vivenciar um perigo iminente, elas não tiveram tempo para descansar por muito tempo. No mundo amazônico, o instinto de sobrevivência sempre impelia cada indivíduo a continuar se movendo. Em águas rasas, as lontras começam a exibir os comportamentos mais importantes da espécie: buscar alimento e manter o ritmo de vida do grupo. Alguns adultos mergulham primeiro, desaparecendo sob a densa camada de lentilhas d'água. A família das lontras possui longos bigodes extremamente sensíveis. Que funcionam como sensores vivos. Com um simples movimento, como o de um paco ou um bagre, os bigodes transmitem imediatamente sinais ao cérebro, ajudando-as a determinar com precisão a localização da presa, mesmo que a água da Amazônia seja turva e o fundo invisível.
Outras não mergulham fundo, mas nadam perto da superfície, formando um círculo de guarda. Essa é a característica social das lontras gigantes. Todas as ações são realizadas em grupo, seja caçando, se deslocando ou vigiando. Elas emitem constantemente pequenos assobios e guinchos para se manterem em contato. Nenhum som é supérfluo, cada som tem um significado: localização, perigo ou simplesmente estou aqui. O macho emergiu primeiro, com um grande pacu preso em suas mandíbulas. Ele não comeu, mas nadou direto de volta para o monte onde os filhotes o aguardavam. Por hábito, as lontras gigantes sempre compartilham sua comida. Peixes grandes são trazidos de volta ao grupo, peixes pequenos são dados aos filhotes para que possam praticar a mordida e se alimentar sozinhos. A comida não serve apenas para encher seus estômagos, mas também para ajudá-los a manter a força necessária para caçar, defender seu território e cuidar dos filhotes, tarefas que nunca terminam na vida em grupo. Bem acima, entre as camadas de folhas cobertas de orvalho, um tucano pousou de repente em um galho curvo que cruzava o rio. O tucano naquele galho alto era mais do que apenas um brilhante rastro de cor contra o verde denso da Amazônia. Era um símbolo da floresta tropical, uma criatura cujo cada detalhe do corpo era tão primorosamente polido pela natureza que parecia irreal. Suas penas pretas e lisas eram como carvão polido, contrastando fortemente com seu peito amarelo brilhante. Mas o que tornava o tucano inconfundível era seu bico gigante, com quase metade do comprimento do corpo, com o laranja gradualmente se transformando em vermelho e verde, criando uma gama de cores vívida como uma lanterna pendurada na copa das árvores. Embora grande, o bico era muito leve graças à sua estrutura oca, composta por inúmeras camadas de minúsculos favos de mel em seu interior. Graças a isso, o tucano podia alcançar frutas, limpar suas penas ou regular a temperatura corporal sem se sentir pesado. Para ele, o bico funciona como um radiador vivo, ajudando a ave a evitar o superaquecimento no clima quente da Amazônia.
Olhos pequenos, mas aguçados, emoldurados por uma pele azul clara, estão constantemente atentos a qualquer movimento abaixo. O tucano é uma criatura extremamente alerta. Ao menor ruído ou a uma mudança repentina na cor da água, ele se assusta imediatamente, bate as asas e dispara através das folhas como um raio alaranjado. Ele inclina a cabeça, usando seu longo bico para bater levemente no tronco da árvore. É um comportamento típico de comunicação, anunciando seu território, chamando um parceiro ou simplesmente sinalizando para seu bando próximo. O som ecoa pela floresta, seco, claro e estranhamente distante, como o som de madeira batendo em metal. A alimentação do tucano consiste principalmente em frutas, especialmente frutas maduras e macias. Mas eles também não hesitam em comer insetos, ovos de pássaros e até mesmo pequenos lagartos, se os encontrarem. À medida que a luz do sol filtra pela copa das árvores, seu bico reflete uma luz brilhante como um pequeno pedaço do sol. O tucano permaneceu imóvel em um galho, observando as lontras descansando abaixo. Naquele instante, a Amazônia parecia tão pacífica que tanto o tucano quanto as lontras respiravam em uníssono, um frágil equilíbrio de cores, sons e vida. O tucano soltou seu chamado característico, rouco, porém ressonante, como se lembrasse que, enquanto o mundo subaquático estava sempre repleto de perigos, acima da superfície, a Amazônia ainda florescia com suas cores mais vibrantes. Sob a copa das árvores onde o tucano acabara de vocalizar, as lontras ainda estavam espalhadas ao redor do pequeno monte de terra, completamente relaxadas. Ao longe, um cardume de peixinhos nadava em um riacho prateado sob a lentilha d'água. Uma jovem lontra percebeu de repente, com as orelhas em pé e os olhos arregalados, mergulhou na água, criando uma onda suave, muito mais leve do que o movimento tenso de uma luta. Era um mergulho de alegria, um simples ato de brincadeira que só acontece em momentos verdadeiramente seguros. Sob a luz brilhante do sol, as lontras gigantes ganharam vida de uma maneira muito diferente. Não mais como guerreiras ferozes enfrentando inimigos, mas como uma verdadeira família que sabia cuidar, compartilhar e aproveitar juntas cada segundo de paz que a Amazônia proporcionava. Mas para as lontras,
A paz nunca dura para sempre. As águas escuras da Amazônia sempre escondem algo, e elas sabem que, a qualquer momento, a superfície calma da água pode se romper novamente. Assista ao próximo episódio para não perder o próximo momento de sobrevivência. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência na vida selvagem. A Amazônia é uma grande floresta tropical, onde cada metro de terra e cada curso de água está repleto de perigos. No labirinto de raízes de árvores e rios emaranhados, predadores espreitam silenciosamente. Em um mundo onde a vida e a morte estão a apenas um momento de distância, quem ascenderá ao trono? Amazônia. O terrível confronto entre onça-pintada e jacaré. A Amazônia é o pulmão verde da Terra, onde densas florestas e rios se entrelaçam como um labirinto sem fim. Sob a copa úmida e a água turva, inúmeros predadores espreitam, aguardando a oportunidade de desferir um golpe fatal. A beleza selvagem aqui sempre anda de mãos dadas com o perigo, transformando a Amazônia na arena mais feroz de vida e morte do planeta. A superfície da água da Amazônia ondula silenciosamente, a luz dourada do sol penetra através da densa copa. De repente, passos pesados, mais suaves, ecoam da selva. Da escuridão, olhos amarelos brilhantes brilham como duas faíscas de fogo. A onça-pintada apareceu, avançando silenciosamente em direção à margem do rio, cada passo repleto de poder. Sem a necessidade de rugir, sua mera presença foi suficiente para fazer toda a floresta parar, sinalizando que um predador supremo havia entrado na briga. A onça-pintada, o predador máximo da Amazônia. Com um corpo musculoso, músculos ondulantes e as mandíbulas mais fortes de qualquer grande felino, ela pode penetrar o crânio de sua presa com apenas uma mordida. Ao contrário de leões ou leopardos, as onças pintadas vivem sozinhas e preferem emboscadas, aproximando-se silenciosamente e desferindo o golpe final em um piscar de olhos. Em particular, é um felino raro que ousa mergulhar na água para caçar, mesmo governantes como o jacaré não estão fora de sua lista de morte. A superfície da Amazônia subitamente agitou ondas, e da água turva, um par de olhos amarelos e frios emergiu gradualmente. O jacaré emergiu silenciosamente da escuridão, carregando a aura de um predador paciente e mortal.
Na densa floresta, a onça agachava-se, cada passo tão leve quanto deslizar pelo chão. Seus olhos amarelos brilhantes fixavam-se na presa que jazia no rio. Aproximava-se a cada metro, sua respiração comprimida, seus músculos tensos como se estivessem prestes a explodir. E então, a caçada começou. O crocodilo lutava desesperadamente, mas seu corpo pesado afundava gradualmente na água vermelha. A onça arrastava silenciosamente o corpo do oponente para a margem, seus olhos frios brilhando com dominância. Na feroz Amazônia, aquele que ousa desafiar a morte só pode ser o mais forte, e hoje, o trono pertence à onça. Após batalhas ferozes, a onça fêmea busca o silêncio da floresta densa. Ela escolhe fendas de rochas escondidas ou arbustos para se preparar para a jornada e continuar sua vida. Após quase 100 dias de gestação, a onça fêmea dá à luz de 1 a 4 filhotes, pequenos e cegos ao nascer. Durante as primeiras semanas, ele mal sai da toca, tanto nutrindo quanto protegendo seus filhotes de predadores. À medida que cresce, o filhote começa a aprender a caçar e emboscar, sob a estrita orientação de sua mãe. O rugido grave do leopardo adulto se mistura ao grito do filhote que ecoa pela floresta, como um canto de sobrevivência passado de geração em geração. Na feroz Amazônia, onde os fracos são sempre eliminados, é essa continuidade silenciosa que ajuda a onça pintada a manter sua posição como o predador supremo, tanto o deus da morte quanto o símbolo da sobrevivência. O sol se filtra pela densa folhagem, espalhando raios de luz dourada no chão verde escuro da floresta. Uma brisa suave faz as copas gigantes das árvores tremerem levemente, revelando o vasto céu acima. Em meio a esse momento de paz, o espaço é repentinamente sacudido por uivos graves, ecoando por toda a Amazônia.
Um som rompe o silêncio, sinalizando a chegada de outra força na floresta tropical, os macacos bugios vermelhos, os governantes das terras altas. Escondidos na densa vegetação rasteira, eles emitem um chamado longo e ressonante que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Não é apenas o som típico dos primatas da América do Sul, mas também uma declaração poderosa na natureza. A pelagem marrom avermelhada brilhante cobre todo o corpo, e a cauda longa e flexível é considerada um quinto braço, permitindo que se agarrem firmemente aos galhos das árvores enquanto se movem no labirinto de florestas densas. Os bugios vermelhos não são predadores. Eles se alimentam de folhas, com estômagos grandes contendo muitos micro-organismos que ajudam a digerir a celulose, uma rara vantagem biológica que lhes permite viver de folhas jovens, frutos maduros e flores vindas de cima. O bando de macacos costuma passar horas descansando após cada refeição, digerindo lentamente a enorme quantidade de alimento. A característica mais marcante é o uivo. Com uma garganta oca desenvolvida, seu som pode ser ouvido a até 5 quilômetros de distância, tanto como forma de proteger o território quanto como meio de unir o grupo. Apenas um uivo pode sacudir toda a floresta, sinalizando a presença dos guardiões da copa das árvores. A época de reprodução geralmente ocorre durante a estação chuvosa. O macho dominante acasala com várias fêmeas do bando e, após cerca de 6 meses de gestação, a macaca dá à luz um único filhote. O filhote é carregado na barriga da mãe durante os primeiros meses de vida e, gradualmente, se move para se agarrar às suas costas até a idade adulta. No entanto, mesmo na copa das árvores, eles não estão realmente seguros. A arpia, a ave de rapina mais poderosa da América do Sul, é o inimigo natural mais temido. Além disso, onças e sucuris também espreitam nas folhas baixas. A vida do bugio vermelho é, portanto, sempre uma série de vigilâncias, onde os uivos ecoam não apenas para reivindicar território, mas também para alertar sobre perigos à espreita por todos os lados. Quando a luz da tarde se inclina sobre a floresta amazônica, a superfície do rio torna-se silenciosa como um espelho escuro. Mas sob a água turva, nem tudo é paz. Escondido nas profundezas, um predador gigante se prepara para um ataque único e fatal.
Na água turva, o corpo de mais de 6 metros de comprimento da cobra sucuri verde desliza silenciosamente como uma sombra viva. Ela sente cada ondulação, cada pequena vibração da margem do rio. As sucuris são conhecidas como os fantasmas gigantes do mundo dos répteis, as cobras mais pesadas e longas do planeta. Elas podem atingir mais de 8 metros de comprimento, pesar mais de 200 kg e ter corpos enormes e musculosos cobertos por escamas verde-oliva pontilhadas de manchas pretas redondas, o que as ajuda a se camuflar perfeitamente na água escura. Olhos e narinas localizados no topo da cabeça permitem que observem e respirem enquanto o resto do corpo fica escondido sob a água, tornando-as predadoras quase invisíveis. Os instintos de caça das sucuris dependem do silêncio absoluto e de uma força avassaladora. Elas costumam perseguir suas presas nas margens de rios, bancos de lama ou riachos, imóveis por horas como um tronco podre. Quando o alvo, seja um peixe grande, uma ave aquática, uma capivara, um pequeno veado ou um crocodilo-jacaré, se aproxima, a Piton ataca rapidamente, contraindo seus músculos firmemente a cada batida, interrompendo a respiração da presa até que ela fique imóvel. Ao contrário das cobras venenosas, a sucuri mata com força muscular e depois engole a presa inteira, às vezes levando horas para isso. A sucuri pode engolir presas com metade do seu peso corporal e ficar sem comer por semanas, até meses. Mas a constrictor não caça apenas pequenos animais. Quando o oponente é outro assassino, o confronto assume a forma de um pesadelo. À noite, a chuva acaba de parar, o vapor sobe da superfície da lagoa. Um jacaré está de emboscada perto da costa, a água atrás dele ondula levemente. A sucuri gigante desliza para frente, lentamente, enquanto a escuridão cai. Em um piscar de olhos, a batalha começa à beira do rio. Por fim, a força e a pegada da Piton venceram e ela segurou até que o jacaré ficou imóvel, então desapareceu nas águas profundas com seu prêmio. À medida que a noite caía gradualmente, a superfície da Amazônia retornava à sua calma original, restando apenas leves ondulações vermelhas sob o luar. O fantasma gigante havia desaparecido nas profundezas, levando consigo seus despojos.
Mas esse não era o fim, mas apenas parte do ciclo interminável de sobrevivência na floresta tropical. Sob a luz do sol que incidia obliquamente sobre a copa das árvores, o rio Amazonas gradualmente se acalmou após as caçadas ferozes. A água turva se agitou repentinamente, pequenas ondulações se espalhando como um sinal de alerta. Do leito do rio, figuras esguias deslizavam graciosamente, refletindo a luz cintilante. Outra força da Amazônia emergia, uma alcateia de ariranhas, as orgulhosas guerreiras do rio. As ariranhas, também conhecidas como lobos do rio, são as maiores espécies de lontra do mundo, atingindo até 1,8 metros. Elas vivem em clãs unidos, geralmente de 5 a 15 indivíduos, liderados por um par de líderes. Seus corpos longos e musculosos e caudas poderosas e achatadas os tornam excelentes nadadores. Sua pelagem espessa, sedosa e impermeável os mantém aquecidos. Mas suas verdadeiras armas não são o tamanho, mas sim suas mandíbulas poderosas com dentes afiados e, mais importante, sua comunicação complexa e caça coordenada. Eles são um exército de elite da água. O território do clã é um rico lago em forma de ferradura, com um rico suprimento de peixes e margens seguras para escavações e criação de filhotes. O orgulhoso e cheio de cicatrizes macho alfa é um líder experiente. Ele liderou o clã por muitas estações chuvosas, protegendo-os de predadores como onças e repelindo clãs rivais de lontras. Para eles, isso é mais do que apenas um local de caça. Isso é um lar. Mas a paz não dura para sempre. A estação seca se aproxima, as fontes de alimento em outras áreas estão começando a secar, forçando grandes predadores a migrar em busca de novas terras prometidas. E hoje, um tirano do pântano chegou ao reino das lontras. Sua presença não é apenas uma ameaça, é uma declaração de guerra. Ela veio aqui não apenas para caçar peixes, mas também para usurpar este território fértil.
E então, a verdadeira batalha começou. A batalha acabou. O tirano do pântano foi expulso. A Alcateia de Lontras defendeu com sucesso seu reino. Esta vitória é um poderoso testemunho de outra lei da Amazônia. Aqui, a força não vem apenas dos músculos individuais, mas também da inteligência, estratégia e força de todo o grupo. Após o confronto de tirar o fôlego com o jacaré, o rio Amazonas gradualmente se acalmou. Em um buraco seco na margem, a lontra fêmea se preparou para a jornada e para continuar sua vida. Ela cava túneis complexos, forrando-os com capim seco e folhas podres para construir um ninho. Após quase 2 meses de gestação, os filhotes minúsculos, cegos e fracos nascem, completamente dependentes da mãe e da alcateia para proteção. Não apenas a mãe, mas toda a alcateia de Lontras contribui para a sua criação. Eles se revezam na caça de peixes para trazer de volta, protegendo-os contra inimigos e ensinando aos filhotes suas primeiras lições em como mergulhar, como perseguir presas, como usar o chiado para se comunicar e alertar. O chiorear dos imaturos, misturado aos sons altos dos adultos, ecoa na caverna, como um canto de sobrevivência passado de geração em geração. É a solidariedade na criação e proteção dos filhotes que ajuda a ariranha a manter sua posição, uma das espécies que ousa desafiar até mesmo os mais notórios assassinos da Amazônia. No reino amazônico, nenhum trono é eterno, apenas momentos de dominação são trocados com sangue e imprudência. Porque aqui, a maior vitória não é o poder, mas simplesmente a oportunidade de continuar lutando amanhã. Qual espécie você acha que merece se tornar a assassina da selva amazônica? Deixe seus comentários abaixo do vídeo. E não se esqueça de tocar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência da vida selvagem.